Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Hoje nós temos bastante coisas interessantes para tratar com vocês aqui. Vamos falar sobre o discurso do Netanyahu no Congresso, sobre o Tucker Carlson, sobre o Biden mais um pouquinho. Mas antes eu queria falar para vocês a respeito dessa matéria do Foundation for Freedom, que disse que um laboratório de inoculação psicológica de Cambridge afirmou que conservadores, millennials e geração Z são mais suscetíveis à desinformação. Ou seja, eles estão dizendo que esses três grupos são mais sujeitos a acreditar em fake news. Para chegar a essa conclusão, eles fizeram um teste mostrando manchetes, para as pessoas dizerem se eram reais ou falsas. E aí, falando das soluções lá do tempo do bichinho de 2019, sobre se o governo manipula ou não os preços de ativos e coisas desse tipo, E aí, então, eles concluíram que os conservadores, os millennials e a geração Z são mais suscetíveis à desinformação. Mas quem é que são essas pessoas? Vamos dar uma olhada aqui. Eles dizem que os conservadores são o tiozão, e a tia do Zap. Ou seja, são as gerações mais velhas. Então, é a geração Baby Boomer e a geração X, certo? Os millennials são a geração Y e a geração Z é a nascida de 1997 a 2010. Então, os que nasceram de 1945 até 2010, segundo eles, são mais propensos a não acreditar na informação oficial. E só a geração Alpha, que nasceu de 2010 para cá, ou seja, os mais ingênuos, porque ainda não viveram tempo suficiente para entender como esse mundo funciona, só, coincidentemente, os muito jovens não acreditam, ou melhor, acreditam nas informações oficiais com mais facilidade. Que coincidência, Chega a ser ridículo, pessoal? Ridículo isso. Mas, enfim, é exatamente aquilo que eles fazem também quando recrutam para guerras, Eles sempre pegam os mais novos, Porque os mais novos, eles simplesmente obedecem, muitas vezes, sem questionar, Cada vez menos, mas é assim ainda. Então, a geração alfa, para eles, é a mais interessante por enquanto. Depois, daqui a uns aninhos, eles vão dizer que a geração alfa também acredita em desinformação. Mas vamos ver aqui o que diz Netanyahu no Congresso. Dentre algumas coisas, ele disse que a guerra em Gaza é entre civilização e barbárie. O discurso gerou protestos e boicotes. Então ele buscou reforçar a aliança com os Estados Unidos e reassegurar o apoio dos americanos em meio a tensões no Oriente Médio em discurso no Congresso ontem, na quarta-feira. Houve boicote de alguns democratas, mas ele foi ovacionado diversas vezes pelos presentes. Então aqui está ele no Congresso. Acho que é a quarta vez, se não me engano, que ele vai ao Congresso americano. Então, o discurso aconteceu em momento de pressão sobre os israelenses por conta da guerra na faixa de Gaza. Ele disse: vim aqui para assegurar uma coisa a vocês, nós vamos vencer. E aí uma situação que eu tenho dito para vocês é que eu acho que quando Trump voltar ao poder, porque provavelmente ele volta, a gente não sabe, tudo pode acontecer, mas caso isso aconteça, eu acho que uma nova guerra vai se iniciar contra o Irã e a guerra na Ucrânia vai ser encerrada. O Netanyahu diz o seguinte: para eles, se referindo ao Irã, Israel é o alvo, mas os Estados Unidos é o próximo. Quando enfrentamos o Hamas, enfrentamos o Irã. Quando enfrentamos o Hezbollah, enfrentamos o Irã. Quando lutamos contra o Irã, lutamos contra inimigos mais ferozes, o inimigo mais feroz dos Estados Unidos. E de fato, o Irã sempre deixa muito claro que o Irã, melhor dizendo, as lideranças do Irã deixam muito claro sempre que o grande inimigo deles, que eles aliás chamam de grande Satã, é os Estados Unidos. E o Israel é apenas o mais próximo ali, desse inimigo que eles estão enfrentando. Então, nisso ele está correto, em dizer que é um inimigo feroz dos Estados Unidos. E aí, então, ele diz que isso não é um enfrentamento entre civilizações, é um enfrentamento entre a barbárie e a civilização, aqueles que glorificam a morte e aqueles que santificam a vida. Para a civilização triunfar, os Estados Unidos e Israel têm que permanecer juntos. Na minha visão, pessoal, tudo isso é uma preparação de terreno para essa guerra contra o Irã que vai vir. Posso estar enganado? Sim.
Tem muita gente que não gosta, eu não sei, as pessoas ficam irritadas quando eu digo que com mais convicção que uma coisa vai acontecer, ou quando eu digo, olha, eu não avisei. Tem pessoas que ficam irritadas, mas faz parte do que eu estou fazendo aqui, né? Tendo de dar opiniões que, obviamente, têm de estar certas para que, então, compense o tempo que a gente coloca aqui, né? Mas, enfim, tem gente que não gosta, prefere, acho que a gente errasse, sei lá. O primeiro-ministro israelense também disse que Israel está trabalhando para salvar todos os reféns que ainda estão sob o poder do Hamas em Gaza. Não vou descansar enquanto todos eles não estiverem em casa. Todos eles, disse Netanyahu sobre os reféns. Ele acrescentou que as forças de defesa de Israel estão atuando para os resgatar. Ele acrescentou que a vitória está à vista e que a derrota do Hamas vai prejudicar a capacidade do Irã em espalhar o terror. Também falou sobre a tensão contra o Hezbollah, dizendo: Israel fará tudo o que é necessário para assegurar a fronteira ao norte e garantir que os soldados voltem em segurança. Algumas outras situações que ele mencionou no discurso nosso inimigo é o seu inimigo, nossa luta é a sua luta, nossa vitória é a sua vitória. Enquanto Israel está na linha de frente da guerra pela civilização, nos dê as ferramentas mais rapidamente, que terminaremos o trabalho mais rapidamente. Para nós, mortes de palestinos são uma tragédia. Para o Hamas é uma estratégia, ele falou. Israel sempre será seu amigo leal e seu parceiro infalível. Obrigado, Estados Unidos, pelo seu suporte e solidariedade. Juntos vamos assegurar um futuro a ambas as nossas nações. Então, resumidamente, foi isso aí. Ele veio pedir apoio nesse confronto, veio apontar o inimigo, né, que estaria por trás disso tudo, do Hamas, do Hezbollah, etc., e deixar os Estados Unidos alertas de que eles serão os próximos caso Israel cair. E isso, na minha visão, né, posso estar errado, mais uma vez eu digo, mas na minha visão é uma conclamação para que o problema seja resolvido na raiz, né? Ou seja, se ele disse que a raiz do problema é o Irã, então não adianta eles ficarem confrontando Hamas e Hezbollah. Por isso eu digo, não sei se ano que vem, né, talvez já não no primeiro ano, mas eu penso que haverá sim um confronto direto com o Irã em algum momento. Netanyahu criticou ainda os manifestantes pró-Palestina, dizendo que eles se tornaram oficialmente idiotas úteis do Irã. Ele também aproveitou para criticar os estudantes dos Estados Unidos que protestaram contra o apoio do governo americano a Israel em universidades de todo o país em abril e maio. Nesse momento, o premier foi homofóbico ao citar placas de gays por Gaza, dizendo que equivaleriam a placas escrito frango para o KFC. Netanyahu também enfrentou a resistência dentro do Congresso. Mais de 30 democratas da Câmara dos Deputados e do Senado planejam não comparecer ao discurso. Enfim, basicamente é isso aí. Confirma aquilo que eu já disse para vocês que eu acho que vai acontecer e faz com que a gente siga nessa trilha. Vamos ver, né? Em algum momento pode se alterar a minha opinião e eu falo para vocês. Agora, interessante aqui, ó, Tucker Carlson, né, no Twitter dele, diz o seguinte: o sino, né, do Trump falhou, então eles tiraram Biden da corrida. Jack Posobiec sobre como a América mudou para sempre em 8 dias. Inclusive eu falo sobre isso na live de ontem, né, como um simples atirador ele pode mudar a história da humanidade, né? Uma pessoa só pode fazer isso. Seja essa pessoa realmente solitária ou parte de um grande esquema, mas que de fato, né, isso aí foi um virar de chave, né, que talvez muitos ainda não entenderam, não perceberam, mas que foi. Aí ele tem aqui uma entrevista, o que eu acho que de mais interessante que ele disse aqui foi isso aqui, ó, porque ele dá a entender que há alguém por trás disso, né, porque se aquilo que eles tinham buscado falhou, então eles próprios tiraram Biden do caminho, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Aí ele, na entrevista que ele divide os 1 minutos reagindo à saída de Biden, sobre Kamala Harris, liderança feminina, cronograma do tiroteio de Trump, etc. E uma quase guerra civil. Isso aqui, pessoal, é uma ameaça constante daqueles que estão para perder o poder. Inclusive, é o que Maduro está ameaçando. E parece que a própria esquerda está jogando Maduro embaixo do ônibus, né? Estão abandonando ele. Ele está se revoltando lá na Venezuela, se voltando até mesmo contra o amigão dele aqui no Brasil, né, que mandou o amigão dele aí tomar um chá de camomila. Vamos ver como é que vai acabar isso aí.
Eu acho que daqui a pouco a gente tem que gravar um vídeo especial sobre a Venezuela. Agora isso aqui, ó, saiu no Red State, exclusivo. Fontes dizem que Joe Biden sofreu um evento neurológico antes de deixar Las Vegas repentinamente. Então, eles estão mesmo tirando o Biden do caminho. Agora estão dizendo que ele está com problemas neurológicos. Ontem a gente falava de boatos de que ele já não estaria mais vivo. Então, estão achando aí argumentos para que ele não permaneça mais nem na presidência até final do ano. Então, como diz o Musk, né, vão trocar o boneco. Quase uma semana atrás, o presidente Joe Biden cancelou abruptamente uma palestra em Las Vegas após se misturar com eleitores em um restaurante mexicano local. Os organizadores do evento foram os primeiros a anunciar que Biden estava testado positivo para este probleminha aqui e exemplificaram que ele estava voando para sua casa de praia em Delaware para se isolar. E isso é um problema, né, pessoal? Aí depois surgiu aquele vídeo de ontem dizendo que os motivos por que ele renunciou, mas tudo isso é muito suspeito. Tem coisas que a gente não pode falar aqui, eu falei lá na live, mas, pessoal, não dá para acreditar, vocês sabem muito bem disso, não dá para acreditar em tudo que essa mídia está nos dizendo sobre esse caso aqui. Sobre a Kamala, que supostamente vai substituir o Biden na corrida, ela já começou o discurso dela, a primeira fala dela de campanha foi tratar o Trump como criminoso, dizendo que ela já sabe como lidar com criminosos, porque ela é uma promotora, não sei se vocês sabem. E aí ela vem com essa história aí de promotor versus criminoso. As opiniões expressas pelos colaboradores eles não são a do Red State, porque as opiniões nesse artigo aqui são relativamente fortes. Eu até vou deixar aqui o título em inglês, caso vocês queiram procurar a matéria, é só digitar isso aqui no Google, né? Mas a ideia dela é essa, é colocar o Trump como um criminoso e ela como a mocinha, né? Então, mocinho versus bandido, essa é a ideia dela. E eles querem tirar totalmente o foco do fato de que quem foi atacado foi o Trump, né? Eles toda hora, como ele mesmo disse, né? Inclusive tem uma frase que eu achei engraçada, ele disse assim: eles me acusam a toda hora de atacar a democracia, mas quem levou um tiro da democracia fui eu, né? Então, a democracia tirou nele, basicamente. E esse artigo aqui fala de Kamala, a extremista. Os democratas substituíram um lúcido homem de 59 anos por um decadente homem de 81, também substituíram um pragmático de carreira por um ideólogo de esquerda de longa data, que seria Kamala. Kamala, agora, que é a provável indicada pelos democratas, deve ser forçada a responder por suas décadas de posições extremistas sobre política externa, raça, aborto e meio ambiente, entre outros. Ela ainda mantém essas opiniões, senão o que fez mudar de ideia? Porque ela veio para somar, né, como ela então seria uma extremista, os extremistas não podem ser colocados na cabeça, né, porque senão atrapalha o voto dos moderados. Mas ela veio para somar o voto dessas pessoas que tinham as opiniões extremadas como ela, que não é necessariamente 1% da população, muitas vezes é uma quantidade razoável, mas não o suficiente para eleger um presidente. Mas como vice, vem e soma. Aí o pessoal que apoia o presidente diz, bom, não vai ser ela que vai mandar, então eles que venham e votem no Biden, né? Só que agora ela vai na cabeça, então isso aqui vai atrapalhar, né, a campanha dela, né, esse extremismo dela de apoiar exatamente todas as políticas de esquerda. Ela vai tentar abrandar o discurso para tentar manter os eleitores mais moderados, né, que vão fazer de conta talvez que não veem que ela é exatamente isso aqui. E aí vamos ver como é que fica também essa situação. Vai ser bonito de se ver caso ela realmente seja a candidata. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.